Tudo bom, Isabel? Bom dia. Oi, Carol, tudo jóia? Bom dia para você, bom dia e boa semana para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia, Carol. E começamos a semana de olho no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. E é interessante a gente observar, né, Isabel, e fazer aqui essa observação que essa retomada do julgamento acontece depois daquele recuo do ministro Gilmar Mendes sobre levar o caso para o plenário físico do Supremo Tribunal Federal. O que está por trás desse recuo do decano da Corte? Pois é, isso pegou muita gente de surpresa, Carol, porque o ministro Gilmar Mendes, assim que o julgamento foi aberto às 11 horas da manhã na sexta-feira, deu tempo só do ministro Flávio Dino votar nos primeiros minutos, talvez até o primeiro minuto, e logo em seguida o ministro Gilmar Mendes pediu o destaque, que é justamente o que provocaria a saída dessa análise direto para o plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Depois, os outros ministros deram uma ignorada nesse pedido de destaque porque começaram a colocar seus votos e isso é possível de acordo com as regras da Suprema Corte. Então foram antecipando os votos. Diferente do ministro Flávio Dino, o voto deles aparece como voto antecipado em relação a essa análise que seria feita no plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo assim, quando o ministro pede destaque, você faz uma espécie de zerar o jogo quando os ministros têm que fazer a análise diretamente no plenário físico. Então, isso está sendo visto, Carol, como uma possibilidade, inclusive, do STF evitar ruídos, evitar desgastes em relação a essa situação vivida pelo ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. É um caso que com toda certeza tem muito holofote por se tratar de um ex-presidente da República. É a primeira vez que a gente tem o chamado trânsito em julgado com uma determinação de prisão para que um ex-ocupante do Palácio do Planalto comece a cumprir pena. Em outros casos que tivemos alvos presidentes da República, ex-presidentes, Carol, a situação era diferente. Então, dessa vez, esse ineditismo joga muito holofote no colo do Supremo Tribunal Federal. E qual que seria, digamos assim, entre aspas, a vantagem de você adotar o sistema virtual do plenário do Supremo Tribunal Federal? Colocaria duas vantagens, Carol. A primeira é a questão do feriado que temos nesta semana. O Supremo não vai ter sessões. Então, a primeira sessão seria lá no dia 7 de maio. Não significa que haveria já essa análise a respeito do caso do Collor. Dependeria de uma atitude do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, de marcar já para essa primeira sessão lá no dia 7 de maio. Então, isso nem chegou a acontecer de fato. E o segundo ponto, Carol, é que no plenário físico, todos os ministros têm que se posicionar verbalmente, eles tendem a fazer isso. É difícil que algum ministro chegue e sigo o relator ou vou divergir. Normalmente os ministros, minimamente, eles têm que esmiuçar um pouco da linha de argumentação. Isso seria mais interessante para a defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello. No plenário virtual, Carol, enquanto o Pedro falava, eu fui acessando aqui justamente para ver se teve alguma mudança em relação a esse placar. Os ministros não necessariamente, eles precisam colocar o seu voto ali por escrito. Alguns o fazem em alguns julgamentos. Nesse em específico, Carol, o único relatório que a gente tem é do ministro Alexandre de Moraes. Não está aparecendo nenhum voto de nenhum dos outros ministros. Então, já votaram Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia Dias Toffoli, todos de maneira antecipada. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido, porque já atuou em outros casos da Lava Jato, e ainda com esse destaque do ministro Gilmar Mendes. O que vai acontecer? Nesta segunda, a gente vai ter o reinício disso no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, com a expectativa de que até às 23h59 a gente tenha uma resolução, porque é justamente o período que os ministros têm para depositarem seus votos. Carol. Lembrando também aquele pedido por parte da defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello para que ele cumpra a prisão domiciliar. A conversão do regime de fechado para domiciliar também é um dos assuntos que a gente monitora nessa segunda-feira, assuntos relacionados ao ex-presidente da República.